二度と反抗する気も起きないよう、お前をここで叩き潰す。それで D クラスは終わりだ。Porra, já tava na hora desse momento ele finalmente chegar, hein? 11 episódios de espera e também os leitores da novela não calando a boca sobre esse acontecimento. Finalmente chegou a surra que o Ryuen tomou do Ayano Koji. E junto dele parece que também o orçamento inteiro do anime veio pra esse episódio, né? Porque não é possível. Tanto negócio feio, tanto acontecimento mal animado, parece que todo o dinheiro que não foi pros outros 11 episódios veio exatamente pra cá. Tanto porque até mesmo teve rotoscopia no meio, pra tu ter noção. Mas, por mais que muitas pessoas estivessem esperando sobre esse episódio, eu tenho algumas pequenas ressalvas sobre esse episódio. Sim, eu vou ser chato. Infelizmente, esses outros 11 episódios, que no máximo só 2 deles sendo realmente bons, acabaram me afetando um pouquinho na minha experiência. Eu gostei dele, gostei da surra que o Ryuen tomou, mas tem uns negócios aí no meio que realmente acabou atrapalhando um pouquinho minha experiência. E eu vou falar sobre isso exatamente aqui hoje. Então, hoje eu vou trazer a review do episódio 12 da segunda temporada de Classroom of the Elite, ou Yokoso pros mais íntimos. Então, sem enrolação, bora começar com essa review. O episódio começa com o Ryuen ele ainda dando continuidade ao bullying com a Kei. E até agora, mesmo depois de ter tomado um banho de água fria e ainda num ambiente muito frio, a Kei ela ainda se recusa a dar o nome do Ayano Koji como mandante dela. Ainda bem que isso aqui é anime, porque eu duvido muito que alguém na vida real vá aguentar isso aqui. Então, pra conseguir abrir os olhos da Kei, o Ryuen revela a ela de que tudo isso que aconteceu com a Kei até agora, inclusive aquela cilada com as garotas, tudo foi plano do Ayano Koji. E aí o Ryuen falou, bom, se tu tá vendo que o cara ele foi arrombado contigo desde o começo, não tem por que tu acobertar ele, né? Então, por favor, fala o nome dele. Mas, acredite, mesmo depois do Ryuen ter falado tudo isso, ela mesmo assim acabou pensando sobre isso e mesmo assim ela decidiu não revelar o nome do Ayano Koji. Agora, por que ela não revela o nome de alguém que foi, vamos dizer, até que bem arrombado com ela? Eu não sei. E bem, como a Kei ela ainda se recusava a revelar o nome do mandante dela, o Ryuen decidiu que agora ele vai fazer da vida dela um inferno. E olha, eu vou te dizer que eu até fiquei meio curioso pra saber o que poderia ser pior do que isso. Talvez violência? Talvez. Logo depois a gente vê o grupinho do Ayano Koji indo pro karaokê, mas ele parando no meio do caminho, dando a desculpa de que ele não tinha dormido o dia inteiro e de que tinha batido um sono nele. E por isso ele não poderia mais acompanhar os amigos dele. Mas a gente sabe que não é bem isso, não é? Ele acabou indo para uma das salas de aula e então encontrou a professora dele, onde ele revelou tudo sobre o que está acontecendo com a Kei e também sobre o Ryuen estar fazendo bullying com ela. E se aquilo continuasse, a Kei ela iria acabar saindo da escola e isso acabaria atrapalhando o objetivo da professora de querer que a turma D vá para a turma A. Então, se o Ayano Koji queria a ajuda dela, ela interpretou de que ele queria que ela parasse o que o Ryuen estava fazendo, o que ela logo iria recusar, mas não era bem isso que ele queria. O Ayano Koji só estava convidando ela para ela poder ver o desenrolar dessa situação. E indo junto do Ayano Koji, no meio do caminho, eles encontraram o Manabu, o irmão da Horikita, que diferente da professora, ele teria um pequeno dedo aí no meio, mas ele só iria se envolver no pós esses acontecimentos, onde ele só teria que provar de que quem começou essa briga era o Ryuen. Mas durante essa conversa uma coisa bem importante dita aí no meio é que o Ayano Koji fez uma promessa com o Manabu de que é levar a Horikita pro conselho. O que quando você escuta te deixa meio surpreso, porque assim, a gente sabe como é que o Manabu tratou a Horikita esse tempo todo. E ver ele fazendo esse tipo de promessa com o Ayano Koji é meio interessante. Mas isso não foi muito aprofundado, pelo menos nesse momento. A professora então apenas viu o Ayano Koji entrando no local onde o Ryuen estava, enquanto apenas ficava esperando junto do Manabu. Ela ficou em dúvida sobre o que o Ayano Koji ele pretendia fazer, e o Manabu ele apenas respondeu de que ele pretendia acabar com essa guerra sozinho. E aí então finalmente chegou o momento. O Ayano Koji ele finalmente chegou no local onde o Ryuen estava bullyingando a Kei. E ele chegou só com a cara, porque a vergonha é inexistente, né? Mas depois do Ayano Koji ter chegado, o Ryuen ele percebeu uns pequenos detalhes sobre o Ayano Koji. Primeiro, ele foi sozinho. Segundo, ele foi sem nenhum plano até lá. Um tipo de ação que para qualquer outra pessoa seria
uma ação completamente estúpida. Mas a gente tá falando do protagonista, então isso é simplesmente só um ato de coragem. Tanto que o Ayano Koji ele até mesmo acaba tirando um pouquinho de sarro disso, dizendo que só aquilo de pessoas não seria o suficiente pra parar ele, de que precisaria de muito mais. E aquele pequeno comentário foi o suficiente pra deixar o Ryu irritado e mandar os capangas pra cima dele. O Ayano Koji ele já de primeira já derrota um random e logo depois cai na porrada com o Albert. E sendo a muralha que ele é, eu até pensei, ele vai acertar alguns golpezinhos no Ayano Koji. Não, ele não acertou nenhum. O Ayano Koji desviou de tudo e depois meteu a porrada no Albert, velho. Eu que em menos de ou até mesmo em 1 minuto ele já capotou 2 caras. E a próxima da lista também foi a Ibuki, mas ele logo já acabou desmaiando ela. Claro, não metendo a porrada nela que nem como ele fez com os homens, porque senão ele ia ser cancelado no Twitter. E aí depois finalmente chegou o boss final e finalmente chegou a luta que os desgraçados dos leitores da novel tanto ficavam hypando. Ayano Koji versus Ryu. E bem, a gente agora chegou no momento em que eu não posso falar muita coisa, né? Só exatamente mostrar o que aconteceu. Mas por mais que eu quisesse realmente só mostrar, tem um negócio que foi quase que uma tortura pra mim durante essa porradaria toda. Quanto mais o Ryu me apanhava, mais esse maluco, ele não calava a porcaria da boca dele. Ele primeiro começou com um assunto dizendo o quanto que a batalha dele estava sendo divertida. Ele mostrou que ele estava se divertindo bastante com essa luta entre eles. Ele até mesmo acabou elogiando bastante a força dele, dizendo que ele poderia estar lá no topo se ele mostrasse essa força dele pros outros. O que infelizmente é algo que o Ayano Koji ele não quer. E aí depois ele começou com um outro assunto dizendo que por mais que ele perca esse dia, no próximo ele vai ir atrás do Ayano Koji e também no próximo, e ele vai ficar infernizando a vida dele durante os 365 dias no ano, mais ou menos dando aquela ameaça, sabe, para mais como se ele quisesse que o Ayano Koji sentisse medo. Inclusive esse é outro assunto que quase me deixou louco de puto, porque eu não aguentava mais falando sobre isso. O Ryuen ele começou com um tipo de discurso sobre o medo, dizendo que o prazer e o medo são duas faces da mesma moeda, dizendo que eles são como um fio de cabelo. E enquanto ele falava sobre isso, era mostrado um pouco do passado dele, mas bem pouco mesmo, mostrando que quando criança ele acabou sendo atacado por uma cobra, mas ele logo conseguiu matar essa cobra com uma pedrada. Isso não é dito exatamente no anime, mas sim mostrado, que foi depois que ele acabou matando essa cobra, ele começou com esse pensamento doentio dele, de que a violência é a resposta de tudo, de que a violência ela pode resolver tudo, e de que o único jeito que ele poderia ser parado é com a morte. Sim, tudo isso só porque ele matou uma cobra. E aí então chega, né? Ele já tava com esse discurso, ele não calava a porcaria da boca dele, e o Ayano Koji ele finalmente decidiu acabá-la com isso. Ele conseguiu imobilizar o Ryuen e começou a espancar, e espancar muito, dando vários socos na cara dele. E de novo, não calando a boca, dizendo de novo que por mais que ele perca nesse dia, no final quem vai sair ganhando é ele, porque nos próximos ele vai ir atrás do Ayano Koji. Sério, mano, enquanto ele tava falando isso, ele não parava de receber soco na cara, e ele não calava a boca, ele nem respirava, velho, direito. E ele começava dizendo que o Ayano Koji deveria aproveitar aquele momento, se perguntando o que estava passando na cabeça dele, será raiva, irritação ou prazer por tudo aquilo. E depois de ter feito um discurso de quase 7 minutos inteiros, mais ou menos eu acho, ele acabou olhando pro Ayano Koji depois de ter espacado a cara dele. E claro, o Ayano Koji não expressava nenhuma reação. E aquilo foi o suficiente para deixar o Ryuen um pouquinho assustado, se é que eu posso dizer. Não sei dizer se essa é realmente a reação que ele teve, mas que ele ficou em choque, ele realmente ficou. E o Ayano Koji, então, aproveitando que ele finalmente calou a boca, continuou espancando a cara do Ryu, dizendo que aquela situação claramente não ia fazer ele expressar nenhum tipo de reação ou ter algum tipo de sentimento, porque aquilo era muito sem graça. E finalmente, com um soco final, ele deixou a cara do Ryu completamente arregaçada. Eu pensava muito que ele só ia ficar com uns machucadinhos, e não que ia ficar exatamente desse jeito. Então, depois disso, depois de ter espancado esse grupo inteiro, o Ayano Koji, ele finalmente chegou na Kei, e bem, claro, a Kei ela tava um pouquinho magoada com ele, mas ela sinceramente tava mais feliz mesmo por ele ter salvado ela. E aí acabou com uma cena que pra mim ela quase que me enfia a goela abaixo, de uma cena bonitinha entre os dois. E assim o episódio acaba. Bom, finalmente a gente teve esse acontecimento, né? Agora os leitores da novel podem finalmente parar de ficar babando por essa cena, porque agora ela finalmente tem anime. E diferente do que eu esperava, eles não acabaram fazendo de qualquer jeito. Não, eles acabaram realmente até que fazendo bem feito. Eles até mesmo usaram rotoscopia na batalha, que sinceramente pra mim acabou ficando meio estranho. Essa não é a primeira vez que eles usam rotoscopia, mas é a primeira vez que eles usam por
tanto tempo assim. Eles literalmente usaram em toda a batalha que teve. Eu acabei achando muito estranho porque, bem, desde a primeira temporada a gente nunca viu algum tipo de cena de ação que tem rotoscopia, pelo menos não pelo que eu lembro. Fora que o jeito que estava sendo usado acabou deixando bem estranho. E o que não colaborava muito era toda essa iluminação dessas luzes em volta, que acabava às vezes quase que ofuscando os detalhes. Talvez essas luzes servissem para ofuscar alguns pequenos erros durante essa animação? Talvez, eu não duvido nada. Agora, uma coisa que eu tenho que falar que realmente acabou me enchendo o saco durante essa luta foi o Ryuen. Mano, que cara chato, ele não calava a boca e ele sempre conseguia algum assunto diferente pra ficar falando sem parar enquanto ele continuava lutando. O Ryuen aqui no anime ele já não tava muito bem desenvolvido. Agora falando um monte de frase de adolescente Ed, trevoso, aí complica, velho, aí não dá mais. Aí eu tava ficando maluco, implorando pro Ayano Koji matar o Ryuen, velho, porque sério, tava difícil já, não tava mais aguentando tudo aquilo, velho. Eu não aguentava mais cada coisa que saía da boca dele. Tanto porque eu comecei a comemorar quando ele finalmente parou de falar e só ficou com aquela cara lá dele toda arregaçada, velho. Ai, mas que seja, esse episódio finalmente chegou e a gente pode ver uma surra bem dada. Agora é só esperar pra ver como vai ser o último episódio desse anime. Mas enfim, gente, e vocês? Gostaram? Não gostaram desse anime? Foi bem adaptado essa cena? Comenta aí porque eu vou querer saber, viu? Então se você não é no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, deixa teu like que ele ajuda pra caramba, me siga nas redes sociais e então até o próximo vídeo.